Pessoal, meu nome é Jorge Guimarães, trabalho na empresa Veo Engenharia Limitada e gostaria, antes de mais nada, de agradecer ao senhor Lucas Evaristo, organizador desse primeiro Congresso Brasil Ferroviário, e nos honrou muito com esse convite para a gente fazer a apresentação aqui sobre o assunto Normas de Segurança ECIL, que é um assunto muito em pauta hoje em dia em várias empresas e instituições, né? E é um assunto razoavelmente complexo e por isso muitas vezes mal compreendido. As ferrovias foram criadas foram criadas em meados do século XIX, lá pelos anos a partir de 1830. Em 1850, elas começaram a se firmar já como transporte para transporte de passageiros e cargas também. E esse desenvolvimento foi se espalhando mundo afora, né? Começando na Inglaterra, se expandindo rapidamente para a Europa e também para os Estados Unidos. E ao longo dessa história foram acontecendo vários acidentes e foram sendo tomadas medidas para evitá-los. Por exemplo, foram criados os primeiros intertravamentos mecânicos na Inglaterra, os primeiros sistemas de bloqueio também na Inglaterra, e uma grande criação que começou a dar um impulso maior ainda na produtividade das ferrovias foi o circuito de via. E a partir daí eles começaram a ser amplamente difundidos no mundo inteiro também, aí já de volta dos Estados Unidos para a própria Inglaterra, né? E essa história de se preocupar com a segurança ficou incorporada na própria ferrovia, que, além de tudo, se transformou também rapidamente num meio muito difundido e confiável de transporte, tanto de cargas quanto de pessoas. E essa história dos acidentes, né? Vou mostrar aqui até uma figura aqui de um acidente, né? Isso aí foi na Gare de Montparnasse, em Paris, em 1895, né? O trem caiu lá, não parou e varou lá embaixo, né? Isso aí para não me deixar mentir na minha história dos acidentes na ferrovia. Então, uma coisa que logo ficou patente, né? Que o sistema de sinalização era um sistema, pelo volume de passageiros que ele começou a transportar, que ele tinha algumas funções que cumpriam aspectos de segurança. E esses aspectos de segurança foram sendo desenvolvidos inicialmente, né? Isso foi tudo produto de uma história, né? Lá no início do século XX, né? Pelos anos 1900, foram desenvolvidos os primeiros sistemas utilizando relés. E esses relés, eles eram sistemas que foram especialmente projetados para aplicação em ferrovia. Eles eram chamados de equipamentos vitais, porque esses equipamentos não apresentavam determinados modos de falha quando eram empregados no seu serviço, né? E um exemplo muito grande desse sistema, né, é o próprio relé, esse próprio relé que a gente está citando aqui, que uma das qualidades que ele tem, por exemplo, é que ele nunca apresenta um modo de falha de fundir o contato frontal dele com o contato móvel. E isso nunca acontece. Então, isso é produzido por uma construção especial dos contatos frontais, né, que são feitos de carbono impregnado de prata. Eles nunca conseguem se fundir devido a essas características. O contato nunca fica grudado um no outro, vamos dizer assim, né? Não se fundem. E para as correntes que são utilizadas normalmente nesses sistemas. Então, é uma segurança muito grande. Eu já tive experiência aí, trabalho há mais de 40 anos em sinalização ferroviária, e durante esse tempo daí eu vi uma vez uma fusão de contato de dois relés que foi produzido por um evento externo, né? Não foi uma falha do sistema em si, foi alguém mexendo no sistema para tentar consertar uma falha, provocou um curto-circuito ali de grande monta ali e os contatos se fundiram, né? Isso aí ao longo de 40 anos meus, né? E foi o único evento que eu conheci. Bom, nesse período ali, trabalhava
na rede ferroviária ainda, né? E, assim, considerando que ali a gente devia ter alguma coisa como, sei lá, 20 mil relés trabalhando, 10 mil relés trabalhando ali ao longo do trecho todo. Então, ao longo de 40 anos, esses 10 mil relés apresentaram um problema de segurança. Ou seja, podemos dizer que ele é um equipamento de falha segura, que depois de tantas horas de experiência ao longo de mais de 40 anos, foi a única vez que eu vi um problema desse tipo aí, mesmo assim provocado por uma fonte externa, alguém mexendo indevidamente no circuito lá para tentar tirar esse problema de manutenção. Mas aí, com a evolução dos sistemas eletrônicos, né, começaram a surgir os primeiros sistemas microprocessados. E aí esse conceito de fazer um equipamento vital, né, começou a ficar muito complicado de ser utilizado. E esses equipamentos vitais, eles ficaram difíceis por quê? Porque eu não tinha mais 10 mil relés, eu tinha mais de 1 milhão de transistores dentro do circuito integrado microprocessado. Então, não tinha mais como garantir. Então, essa abordagem determinística, né, de você conseguir contar lá os equipamentos e fabricar um a um com todo cuidado para não apresentar determinados modos de falha, já não era mais possível. E então, também dentro dessa técnica de utilização de equipamentos vitais, era empregado também o conceito de falha segura, que você fazia o circuito, desenhava o circuito desses relés se interligando de tal forma que qualquer falha no relé, por exemplo, um mau contato ou um fio partido, levava o sistema de sinalização para uma condição mais segura. E que condição mais segura era essa? Era você ou reduzir a velocidade do trem, né, ou pará-lo totalmente. Então, eram duas características principais utilizadas inicialmente, uma com relação ao projeto dos circuitos, que eles deveriam ser projetados de forma que apresentassem a característica de falha segura, e a outra, para facilitar essa implementação desses sistemas de falha segura, foram produzidos os relés, que eram equipamentos vitais, né, que não apresentavam, eram vitais, por quê? Porque tem determinados modos de falhas que não apresentavam, entre eles esse que eu falei para vocês, do contato frontal não se fundir com o contato móvel. Bom, aí depois, né, com essa criação dos microprocessadores, esses sistemas começaram a ser tratados de maneira estatística. E nós vamos ver aí como é que isso foi sendo feito ao longo da história, né? Então, quando você usava os microprocessadores, né, você tinha duas técnicas mais conhecidas aí, que era você duplicar esses sistemas, né, e você ficar comparando sempre as saídas deles a cada ciclo de processamento do computador ou do controlador lógico programável, né, todos eles usando já microprocessadores. E ao final de cada ciclo de varredura do sistema, você comparava as saídas deles, lia as entradas, comparava as saídas, e se elas coincidissem, se todas fossem iguais, você considerava que aquilo era uma resposta correta do sistema e deixava as saídas serem externadas, acionando máquina de chave, abrindo sinais e outras funções que são feitas pelo sistema de sinalização naquela época. Bom, e o outro também, né, você tinha uma outra forma de você fazer isso, que numa CPU só você construía dois programas, né, você duplicava, fazia dois programas diferentes e comparava lia as entradas que cada um estava lendo, se elas coincidiam nesses dois pontos, né, em pontos diferentes, e via se as saídas estavam coincidindo. Se estivessem coincidindo, ele continuava o processamento dele, iniciava um outro ciclo de processamento, e caso houvesse alguma falha, ele derrubava o microprocessador. Bom, aí esses sistemas que quando ele opera e pode produzir uma fatalidade, né? E fatalidade, eu estou dizendo, pode ser morte, pode ser ferimentos simples, ferimentos graves, pode ser danos ao meio ambiente, né? Danos graves ao meio ambiente, todos eles são chamados com sistemas com função de segurança.
existem vários nomes para falar, função com missão crítica, função de segurança crítica, mas, na verdade, quer dizer que esse sistema que está sendo tratado ali, ele tem uma função de segurança. Bom, e com essa necessidade de você empregar os circuitos integrados, microprocessados, foi lançado no ano de 1998, foi criada, né, a norma IEC 61508, que foi a primeira norma genérica para falar sobre segurança de sistemas. Ela não era dedicada para aplicação ferroviária, ela é uma norma genérica que pode ser aplicada a qualquer setor, ou seja, pode ter qualquer aplicação, tanto no setor ferroviário, pode ter aplicação no setor de defesa de um país. Então, ela é uma norma bem genérica. Bom, e na criação dessa norma, ficou cada firma, cada segmento da indústria ficava encarregado de adaptar essa norma para aquela realidade da aplicação dele, né? A realidade da ferrovia, a realidade dos sistemas de defesa, a realidade dos sistemas de produção industrial, aí, de gases tóxicos, né? Gases explosivos, assim, e também já decorrente de uma pressão muito grande internacional para você ter circuitos mais seguros, começaram a ter acidentes com sérias consequências. Bom, essa norma IEC 61508, ela ela é a primeira norma internacional, a primeira norma mãe internacional, né, a partir da qual as outras derivam, e para o setor ferroviário, essas três instituições que estão aí, que trabalham com sistemas de segurança, né? A CNELEC, a IEC e a ABNT, elas pegaram, derivando da norma IEC 61508, as normas CNELEC, esse grupo de três normas aí, que são conhecidas como as EN 5012X, né? EN 50126, EN 50128 e EN 50129. A IEC, então, aí assim, as primeiras normas que foram criadas para aplicação ferroviária, né, que são essas que nós estamos listando aí, elas, na verdade, foram feitas pela CNELEC e não mais pela IEC. Então, a IEC, pelo menos, eu não sei se para todas essas três aí, mas minimamente para a EN 50129, foi a primeira norma criada, né, onde aparece aquele conceito de SIL, que nós todos vamos, daqui a pouco, começar a entrar por eles, né? Então, essas normas IEC foram copiadas da norma CNELEC, e elas são idênticas, essas três normas aí. Aí a EN 50126 é igualzinho a IEC 62278, e assim por diante para cada uma dessas três normas aí. E no Brasil, a ABNT, ela tem um convênio com a IEC, pegou essas normas internacionais e já traduziu duas delas, produziu a versão delas em português, que não é um assunto fácil, assim como, é só traduzir. Não, não é só traduzir, não. É um assunto bem, bem complexo, devido às variações de características de cada língua, né? Ela produziu já a IEC 62278, que é correspondente à EN 50126, e a IEC 62425, que é equivalente à EN 50129, que é onde são definidos os critérios SIL. Vamos ver aí mais um pouco à frente, né? A IEC 62278, ela é equivalente da EN 50128. Desculpe, a IEC 62279, ela é equivalente à EN 50128. E ela fala sobre segurança de software, tá? Só que essa ainda não existe a versão dela na língua portuguesa. Bom, essas normas, e aqui eu estou sinalizando o grupo CNELEC, né, que foi a primeira criada, né, e, portanto, também foi a primeira a ser difundida, né, em todos os países, né, inclusive no Brasil, elas foram sendo estudadas e adaptadas, né, e cada uma delas, e esse conjunto de três, eles compõem uma solução, né? E por que uma solução? Porque a EN 50126, ela fala sobre aplicações ferroviárias, especificação e demonstração de confiabilidade, disponibilidade, manutenibilidade e segurança, ou RANS, né?
ou RANS em inglês, né, que é Reliability, Availability, Maintainability and Safety. Ou CDMS, né, nas siglas, se você pegar a tradução para português, confiabilidade, disponibilidade, manutenibilidade e segurança. Tem a EN 50128, que fala sobre a produção de software, né, várias regras para a produção de software que estão embutidas nessa norma. E a EN 50129, que ela vai guiar a classificação dos equipamentos, das funções e dos equipamentos produzidos nos níveis SIL, que nós vamos ver mais aí adiante falando sobre ele, né? E aqui tem nesse quadro que está apresentado aí, ele está mostrando a abrangência de cada norma. Você vê que a EN 50126, ela está no... Desculpem, no nível que, ela trata de uma maneira mais ampla, porque ela, na verdade, ela cobre todo o ciclo de vida de um sistema, desde seu nascimento, né, desde sua origem, até a sua morte, ou seja, quando ele é desativado, esse sistema. Então, ela pega todas as fases, né, ela pega aqui a parte dos sistemas ferroviários completos, dos subsistemas individuais e dos equipamentos e itens individuais. Quando você fala em SIL, você define isso num nível mais alto e todos os subsistemas, equipamentos e componentes têm que obedecer aqueles mesmos critérios. E todos eles são tratados nesse grupo de 3 normas aí. Bom, mas o que vem a ser RANS, né? É uma pergunta para nós, que também é outro termo extremamente utilizado, RANS, né? Todo mundo fala RANS para cá, RANS para lá, né? E a gente já viu aí o significado, né, desse acrônimo RANS, né? Que são aquelas iniciais de Reliability, Availability, Maintainability and Safety, ou CDMS em português, e que já na norma também na NBR-IAC 62278. Essa parte de RANS, né, que é a primeira EN 50126, ela tem no escopo dela, ela define RANS e suas interações para concepção do sistema, definição de suas funções, implementação desse sistema, operação, colocado dele em marcha, né, o ciclo de operação e manutenção, e, no final, lá, o dia em que esse sistema for desativado. Então, ele cobre todo esse ciclo aí, todos os cuidados que têm que ser feitos dentro do ciclo de vida. Sempre, todos esses conceitos dessas normas de segurança são sempre aplicados em relação ao ciclo de vida do sistema. Possibilitar o controle e o gerenciamento dos conflitos entre os elementos de RANS. A gente vai ver mais ou menos o que significa isso aí também, e define um processo para especificar os requisitos de RANS e para demonstrar que esses requisitos são atendidos. Então, é tudo feito num processo que ele junta os conceitos de segurança de safety, né, em inglês. Isso aí foi um ponto que eu não toquei, né, mas em inglês nós temos 2 palavras para segurança: safety and security. Security é quando é para evitar os erros intencionados, aqueles que querem ser provocados ou por um vândalo, ou por um ladrão, ou por um hacker querendo sequestrar algum sistema. Então, isso está na área do security. E a parte de safety do sistema, de segurança do sistema, é você evitar que determinadas falhas inseguras aconteçam, como a gente já contou brevemente aí atrás, né? E qual que é a vantagem de você utilizar uma norma dessa? Porque ela contribui significativamente para a qualidade de serviço oferecido por uma operadora, considerando os aspectos de disponibilidade e segurança. Aí, considerando os aspectos de disponibilidade e segurança, por quê? Porque, além desses aspectos de qualidade e segurança, existem várias outras características, né, do sistema ferroviário, como pontualidade, né, limpeza, conforto. Então, essa norma ataca diretamente a parte de confiabilidade e manutenibilidade do sistema. Bom, aí eu tenho, nessa figura que está aí, mostrando o que vem a ser o CDMS metroferroviário, ou o RANS metroferroviário.
Então, vocês vão ver aí que tem aí duas vertentes aí, né? Segurança e disponibilidade, porque você nunca pode tornar uma maior do que a outra. As duas têm sempre que estar compatíveis. Você não pode fazer um sistema muito seguro que prejudique a disponibilidade desse sistema, que aí ele começa a ser inseguro. E se a disponibilidade desse sistema ficar muito baixa, significa que ele está sempre fora. Então, se ele está sempre fora, a ferrovia está sem o sistema e nós estamos trabalhando sem essa segurança que o sistema propicia para a gente. Então, e vice-versa. Também não adianta nada ter um sistema com muita disponibilidade, mas que não tenha segurança nenhuma também. Porque quando um acontece, né, você produz um acidente, aquela fatalidade, ou um acidente de grande monta aí. Bom, no Brasil a gente já está acostumado a ver vários acidentes no Brasil e no mundo, né? Não é só uma característica do Brasil, essa parte de segurança, quando ela é relaxada, né? Tem até um caso sobre um trem na Espanha, né, que o maquinista, o sistema de segurança estava desligado e o maquinista excedeu lá a velocidade máxima permitida, o trem descarrilhou e matou lá, acho que 130 pessoas. Foi uma catástrofe lá, né? Então, você nunca pode esquecer de um e nem do outro, né? E vice-versa, eu também já vi, vice-versa não, eu já vi sistemas aí também de segurança que o sistema é tão seguro, tão seguro, tão seguro que ele não funciona, né? Você dá um espirro perto do sistema, ele aciona todas as partes de segurança e para de funcionar lá, se de autodesliga, né? Faz o shutdown do sistema. Bom, no outro ponto, quando você equilibra segurança e disponibilidade, você também tem que equilibrar confiabilidade e manutenibilidade de um lado com operação e manutenção do outro, né? Quando nós estamos falando aqui de confiabilidade e manutenibilidade, e do outro, manutenção, que nós estamos falando aqui é confiabilidade do sistema, é a manutenibilidade do sistema. Quando eu falo em confiabilidade, eu estou falando em falhas, né? E quando eu falho, desculpem, e quando eu falo em manutenibilidade, eu estou falando na rapidez com que eu retiro uma determinada falha e boto o sistema para funcionar de novo, né? E do outro lado, eu tenho a operação e manutenção. A operação quer sempre estar operando, porque é onde a empresa ganha o pão da empresa, né? O que sustenta os salários da empresa e a própria razão de existir da operadora ferroviária, né? E o pessoal e também tem que fazer a manutenção dos outros sistemas, né? Por exemplo, troca de trilho, troca de lastro, eliminação de bolsões ao longo da via permanente, você fazer troca de rodas nos trens e vagões, e cuidar da manutenção dos outros itens, além desse que nós estamos falando sobre segurança. Então, as metas de segurança e de disponibilidade em serviço só podem ser alcançadas pelo atendimento a todos os requisitos de confiabilidade e manutenibilidade, e pelo controle permanente e de longo prazo das atividades de manutenção e de operação, assim como do meio ambiente em que o sistema está inserido. Quem trabalha em ferrovia vê isso aí todo dia, né? A briga entre a operação e todos aqui mesmo já tem uma briga interna entre operação e manutenção de via permanente, por exemplo, de material rodante, né? E aqui as interrupções para manutenção também no sistema de segurança, elas estão sendo sempre muito limitadas o máximo possível, que não é de interesse da ferrovia parar nada disso, né? Bom, aí, nesse quadro que está sendo apresentado aí, eu tenho nesse retângulo maiorzinho aí, a aplicação o ambiente em que a aplicação metroferroviária está funcionando, né? Aí, aqui eu tenho o sistema metroferroviário, tá? Eu tenho os estados funcionais e nessa caixa preta aqui, os estados em falha com os seus modos de falha, tá? Então, aqui eu tenho toda a gama de falhas a que o sistema está sujeito. E dentre essas falhas, também existem as falhas de segurança, relacionadas à segurança. Aquelas que podem provocar um evento grave, um dano perigoso, né, para a ferrovia. Então, mais importante aqui que a gente também não pode esquecer que as falhas de segurança são, antes de serem falhas de segurança, também são falhas, tá? Só que as falhas de segurança,
elas produzem efeitos adversos sobre a segurança. Tá? Então, tem essa observação em amarelo aí, todas as falhas, todas as falhas afetam adversamente a confiabilidade do sistema, né? Como eu falei lá atrás, né? A confiabilidade lida com a quantidade de falhas, enquanto somente algumas falhas específicas terão um efeito adverso na segurança numa aplicação particular. Tá? Esse conceito é muito importante. Bom, dito isso, essa parte de confiabilidade, de manutenibilidade, de segurança e de disponibilidade dos sistemas, foi criado o conceito de risco. O que é o risco? É a combinação da probabilidade ou frequência de ocorrência de um evento, excesso de velocidade, por exemplo, que é o exemplo que está sendo citado aí, ou combinação de eventos, né, que seria excesso de velocidade, mas defeito de bitola, por exemplo, né, que conduzem a um perigo. Que perigo? Descarrilhamento, por exemplo. E a consequência destes perigos, os danos. Então, um conceito muito importante quando você vai falar em segurança, e você tem que ver antes os riscos que estão envolvidos nesse determinado processo, é que o risco é a combinação de eventos perigosos com as consequências deste evento, né? E que estão todos citados aí, né? E as consequências são danos ao meio ambiente, pode ter ferimento, ou só uma pequena interrupção da ferrovia mesmo ali, por um breve tempo, né? Quando o acidente é de pequena monta, né? Então, para fazer análise de risco, o primeiro conceito que eu tenho que ter é a frequência do evento perigoso, né? Que são aqueles dois que nós testamos ali, excesso de velocidade, ou um defeito de bitola, ou um defeito na própria sinalização, né? Então, esses eventos perigosos estão divididos aqui em frequente, provável, ocasional, remoto e improvável. A fonte e inacreditável. São 7 classificações, categorias nas frequências de evento perigoso. Tá? Isso aqui está retirado da EN 50126, não foi criação minha. Então, aqui a maior frequência de eventos perigosos está aqui, provável de ocorrer frequentemente. O perigo está continuamente presente nessa classificação. E no outro lá que é o inacreditável, no outro extremo, temos o extremamente improvável de ocorrer e pode-se assumir que o perigo dificilmente ele vai ocorrer. Né? Bom, então, nessa matriz de risco, eu criei essa primeira coluna, né, que é a frequência dos eventos perigosos, e agora eu vou classificar numa outra dimensão da matriz que vai ser criada, a severidade da consequência do perigo. Né? Então, aí tem 4 severidades citadas, né? Catastrófico, crítico, marginal e insignificante. Né? No catastrófico, temos mortes ou múltiplas pessoas feridas gravemente ou danos importantes ao meio ambiente. No crítico, um morto ou uma pessoa ferida gravemente ou um dano significativo ao meio ambiente. Ali tem assim, a consequência desse perigo é a perda de um sistema principal, por exemplo, aí a outra ali, danos graves ao sistema no insignificante, um dano menor ao sistema. Né? Então, elas também são classificadas segundo a criticidade dessas consequências. Né? Bom, aí você cria uma matriz você vai ter aquela matriz de risco aqui, tá? E você tem numa dimensão, na dimensão vertical aqui, a frequência dos eventos perigosos e na dimensão horizontal, os níveis de severidade das consequências de um perigo. Tá? Aí aqui são os níveis de risco do sistema. Aqui é que vai ser definido o risco que está sendo representado por essa combinação de frequência de perigos, né, de eventos perigosos, com a severidade da consequência desses perigos. Né? E elas são classificadas dessa maneira que está mostrado aí para vocês, conforme vocês estão vendo aí agora, né? Que temos aí a categoria do risco agora, que é o encontro daquelas 2 colunas que nós criamos, da frequência com a severidade, com a severidade da consequência. Tá? Então, ali eu vou criar, nessa matriz, esses conceitos que aí estão. Tá? Uma determinada combinação pode ser intolerável, né? Então ela tem que ser eliminada. E o que isso quer dizer? Que esse sistema
não pode entrar em funcionamento. Com essa matriz de risco aí, ele não serve para essa determinada aplicação. Ou seja, você tem que melhorar o seu sistema. Não existe contorno para isso aí mais, né? Então, quando ele é a categoria de risco, é intolerável. Depois nós temos o indesejado, deve ser aceito somente quando a redução do risco é impraticável e com a concordância da operadora ferroviária e da autoridade reguladora de segurança conforme apropriado. Bom, aí você vê aí que nós temos aí a operadora ferroviária, né? Ela tem que concordar com essa matriz, com esse categoria aí, né? Com essa categoria indesejada, né? E não só a operadora ferroviária, como também a autoridade reguladora de segurança, né? Que no caso do Brasil seria algum órgão lá da NTT que talvez deva ser criado aí para julgar esses casos, né? Então, dentro dessa análise de segurança estão envolvidos o fornecedor do sistema, a operadora ferroviária e a autoridade reguladora de segurança, né? No Brasil, ela é representada pela NTT. Bom, a tolerável é aceitável com controle adequado e com a concordância da operadora ferroviária. Então, você vê que a operadora ferroviária aqui tem sempre que dizer, tá bom, eu aceito, né? Se ela botou para operar, é porque ela aceita, né? Ela só pode botar para operar após fazer os testes de aceitação. Toda ferrovia passa por esse processo. Então, na hora que o sistema está funcionando, todos são corresponsáveis na operação, na colocação em operação desse sistema. Indisprezível, né? Aceitável com ou sem concordância da operadora metroferroviária. Não precisa. Os riscos classificados como desprezíveis, eles não precisam ser aquecidos pela operadora metroferroviária. E aqui tem uma outra observação, um outro item da norma aqui, é N50126, que fala: a aceitação do risco deve ser baseada sobre um princípio com aceitação geral. Um número de princípios estão disponíveis e podem ser utilizados. Alguns exemplos são os que seguem. Tá? Então, que princípios são esses aqui? Ó? São 3 que são citados na norma, né? Na N50126, no anexo D dela, tem esses 3 princípios aqui, que são chamados o ALARP, né? As low as reasonably practicable, tão baixo quanto razoavelmente praticável. O GAMAB, globalement, aussi bon, né? Globalmente, ao menos igualmente bom, né? Quando você vai botar um sistema em operação e você tem um sistema anterior a ele, esse novo que vai entrar tem que ser minimamente igual ao que está lá. Não pode ser pior de jeito nenhum, senão ele é rejeitado. E esse é um dos meios, assim, talvez mais fáceis de você conseguir comparar 2 sistemas, né? Menos complexo, não existe, talvez, tarefa fácil aqui. E tem aqui um princípio, o outro, que é o MAM, né? Que é Minimum Endogenous Mortality, mortalidade endógena mínima, que ele fala assim sobre como é que o exemplo que é assim uma pessoa entre 5 e 15 anos, a taxa de mortalidade endógena, né? Ou seja, que não é morte por acidente. Então, é um acidente. Se você vai ter uma classe de risco que é comparável ao MEN, né? A morte sem ser por acidente, então esse tipo de evento é aceitável com todos os riscos que ele implica. Tá? Aí, o princípio, né, na própria norma, ele está assim, exemplificando sempre nesse princípio ALARP aí, que é o as low as reasonably possible. Tá? Esses três princípios, eles têm o princípio ALARP, né, que é inglês, do Reino Unido, na verdade. Né? Você tem o GAMAB, que é francês, e tem o MEN, que é alemão. Tá? Então, o MEN ele fala sobre a individualidade, ela fala sobre critérios individuais de morte. O GAMAB compara sistemas. E o ALARP, ele fala para grupos de pessoas ali, se aquilo é globalmente, se ele é aceito pelas pessoas ali. Né? Então, aqui tem um exemplo de avaliação de avaliação e aceitação de risco. Que seria aquela matriz que a gente falou ali anteriormente, né? Com
frequências dos eventos perigosos aqui na vertical e com os níveis de severidade das seguranças de perigos. Tá? E aqui eu vou falando o que é tolerável, o que não é tolerável, né? E você, nessa região aqui do tolerável, é que é chamada de região ALARP do sistema, dessa matriz de risco que está aqui. O que está para baixo, normalmente você não vai se preocupar. É claro que o que está aqui no limite, se você conseguir, por alguma medida que não seja, que não demande muito investimento financeiro, você vai e traz ele tolerável para desprezível em todos esses pontos aqui. O que você não pode nunca é deixar ele como indesejável em algum ponto. Tá? Então, esse é o critério do alarme, do ALARP. E ele tem aqui uma simbologia aí sobre aceitação do risco, né? Ou seja, você construiu a matriz, criou lá todos aqueles conceitos que estão postos lá na matriz sobre inaceitável, aqui é a região de inaceitável, de risco inaceitável, né? Aqui é a região amplamente aceitável, né? E a única observação que tem aqui é que você, sempre que essa região que você classificou, aceitou o risco como amplamente aceitável, é necessário que você mantenha a garantia de que o risco permanece neste nível. Essa aqui é a região inaceitável. Ou seja, aqui o sistema não pode funcionar de jeito nenhum. Tá? E você vê aqui, quanto mais próximo ele está dessa região do inaceitável, ele é tolerável somente se a redução é impraticável, o seu custo é amplamente desproporcional à melhoria obtida. Tá? E aqui, ó, tolerável se o custo da redução exceder a melhoria obtida. Mas se não exceder, você tem que trazer isso para cá também. Tá? Então, existe uma parte meio subjetiva aí falando sobre isso. Bom, aqui eu tenho a determinação de SIL, do nível SIL para as funções, né? O que é aceitável e o que não é aceitável. Aí você vai botando aqui tem um exemplo aqui, né? Mas é só um exemplo, não é um caso concreto, tá? Eu tenho aqui as frequências de -1 até 10 a -6, 10 a -1 a 10 a -6, e aqui ferimentos leves nas consequências dos perigos, ferimentos graves, 1 morte ou 10 mortes. Tá? E você cria essa região aqui do tolerável, né? Talvez esse exemplo aqui seja meio infeliz, né? Que está com tolerável com muita morte aqui. Mas se ele for muito improvável, né? Você pode, talvez com um pequeno investimento, trazer ele aqui para essa região do desprezível. Né? Aqui provavelmente você vai ter que trazer isso para o desprezível, dependendo, é claro, da aplicação que você está falando. Tá? Bom, então, isso aí, dessa maneira, a gente vai falar o que é tolerável ou não, ou seja, vai aceitar o risco. Isso é um passo muito importante, né, para a gente definir lá na frente, vocês vão ver isso, o que é o nível SIL, né? Em que nível SIL que nós vamos enquadrar essas funções que estão sendo apresentadas aí. Bom, aqui eu tenho o ciclo de vida do sistema, que é sempre frequentemente apresentado em forma de V, e por isso muitas vezes ele é referido como ciclo V de vida do sistema, né? Onde você vê aqui a fase de conceituação de sistema, definição das condições de cada aplicação, as análises de risco, né? Que foi até aquela matriz ali que nós falamos, né? Os requisitos do sistema frente a essas análises de risco, a aplicação dos requisitos do sistema. Por exemplo, o sistema vai ter que usar contador de eixo, por exemplo. Então, por quê? Porque lá, para reduzir o risco lá de mau contato, roda-trilho, por exemplo, nós vamos botar aqui um contador de eixo. Faz o projeto e a implementação desse sistema e depois a fabricação. Então, nesse ponto, a fabricação é o ponto de inflexão. Bom, daqui para frente, ele começa a entrar em produção, né? Então, fabriquei, está pronto, então eu vou instalar o sistema e vou fazer a validação do sistema, né? Fazer todos os testes de funcionamento, de segurança, que ele está cumprindo tudo que se pediu lá inicialmente, que foi solicitado pela própria operadora ferroviária, né? Então, daqui, aí
juntamente com a autoridade de segurança, a operadora ferroviária e o produtor do sistema, eles fazem conjuntamente a aceitação do sistema, que a gente vê normalmente isso aí de forma parcial, em várias fases do próprio ciclo de vida de operação da ferrovia, né? Você vai mudar um pátio, vai criar um pátio, vai eliminar um pátio, né? Então, para todos eles, você tem que fazer essa aceitação do sistema. A operadora do sistema e a autoridade de segurança, eles vão até esse ponto aqui nessa responsabilidade, né? E é claro que a ferrovia fica responsável por toda a operação e manutenção do sistema, né? E aqui também, né, a autoridade de segurança, né, ela pode fazer inspeções, investigar se os acidentes foram corretamente apurados e caso tudo e fiscalizar esses serviços aqui, né? Então, são as atividades que são a partir daqui entre operadora e autoridade de segurança. Então, aí uma coisa, um detalhe importante aqui do ciclo V, que é a parte de verificação, que sempre que o cara produzir meus conceitos aqui, né? Aí o cara, quando vai externar essa saída para o outro lá, fala, peguei todos os conceitos corretamente, aí eu estou te entregando aqui todas as aceitações de risco conforme nós trabalhamos, entendeu? Então, e essa parte aqui que você vai verificando a saída de uma fase do ciclo de vida para a entrada do outro, isso se chama verificação. E quando você compara e a validação, é quando o sistema já está pronto e você vai preparar o sistema, né, que normalmente é chamado de comissionamento, essa fase aqui, você faz o comissionamento do sistema para depois poder produzir a aceitação dos testes de comissionamento, em função dos testes, do resultado dos testes de comissionamento que foram executados, tá? Então, eu tenho aqui a verificação, que é uma atividade que você vê se as características de cada saída para o próximo sistema estão de acordo com o que está combinado, tá? E a atividade de validação, você vê se os requisitos do sistema estão sendo todos cumpridos aqui através da parte de validação, tá? Bom, então, você vê sempre que o ciclo de vida do sistema tem um papel muito importante dentro de toda essa história aí de segurança de sistema. Bom, a próxima norma é a N50129, e que estabelece aí nessa parte amarela que está mostrada aí, né, os sistemas eletrônicos relacionados à segurança para sinalização, incluindo os aspectos de hardware e de software. Eu nunca posso me preocupar apenas com o hardware, né? Então, é uma entidade unicarne, né? Os dois funcionam juntos, né? O hardware e o software. Então, eu tenho que me preocupar sempre com os dois, né? Os requisitos para o hardware relacionado à segurança e para o sistema global são definidos nesta norma. É essa norma 50129 que produz, que oferece os níveis SIL, tá? E o principal documento dessa norma é N50129, é o dossiê de segurança, que é um documento bem denso, compondo esse dossiê de segurança. Em inglês, esse dossiê de segurança tem o nome de safety case, né? Então, o case que está falando aí do safety, tem safety case, o case não é caso, nem maleta, nem conjunto, né? É um dossiê, um conjunto de documentos, na verdade, que ele está falando aí, né? Vocês podem ver aqui que faz parte do dossiê de segurança. A definição do sistema, né? O sistema vai ser composto por 12 pátios, todos eles com 2 linhas, eu vou ter chave elétrica dos 2 lados, todos vitais, não sei o que lá. Ele tem uma grande parte de gestão de qualidade, porque toda essa atividade SIL, ela envolve muita gestão de qualidade. O relatório de gestão de segurança, se em todas as atividades não foi cometido nenhum erro na gerenciamento de segurança, tá? Se os requisitos, a demonstração dos requisitos de segurança técnica, né, que vão classificar tecnicamente os sistemas e também a fabricação dos sistemas em si, né? E a definição o dossiê de segurança relacionado. Muitas vezes você
fazer a demonstração de segurança no sistema com base em outro que já foi produzido anteriormente. Você precisa fazer partir do zero em tudo, né? E depois a conclusão lá, que é uma parte bem simples, diante de todo exposto nesse documento, no dossiê de segurança, concluímos que esse sistema, hora ofertado, é seguro. Então, é um documento bem simples. Bom, pessoal, aí aqui já estamos na EN 50129, né? E vamos falar aqui sobre os níveis SIL. E um ponto que é importante destacar aí é que a norma é baseada no pressuposto que a segurança depende de medidas adequadas para evitar ou tolerar falhas, como proteções contra falhas sistemáticas, tá? Sistemáticas, não é sistêmicas, e de medidas adequadas para controlar a falha aleatória. Então, o que é uma falha sistemática? Aquela falha que, em algum momento, foi produzida por um erro, né? Você produziu um erro ou na concepção, ou na definição dos requisitos, ou na implementação do hardware, ou na implementação do software, e esses são chamadas as falhas sistemáticas, tá? Não podemos nunca confundir com sistema. Então, falha sistemática é uma das grandes preocupações das normas de segurança. Se você cometeu um erro, né? Se você cometeu um erro sistemático, significa que você não sabe desse erro. Se você soubesse, você não cometeria, né? Então, são erros que normalmente não são muito simples de serem detectados, mas que eles são vencidos por todas essas camadas de segurança que são postas. Nós vamos ver mais ou menos como que isso é feito, né? Então, os SILs são usados como um meio de combinar a abordagem qualitativa para evitar falhas sistemáticas, ou seja, vou investir na qualidade. Vou seguir princípios de qualidade em todo o meu processo de produção e vou fazer redundâncias, né? Uma equipe faz, a outra verifica e vice-versa. Olha, duas coisas são feitas paralelamente, vão sendo comparadas para você poder errar menos sistematicamente, né? Ou manter as falhas sistemáticas no mínimo possível. Mas como a gente já sabe, né, falha sistemática, se você cometer uma falha sistemática, você só tem que se preocupar que elas sejam muito poucas em função do processo robusto que você implantou ali, né? Então, são usados meios de combinar as abordagens qualitativa para evitar as falhas sistemáticas com a abordagem quantitativa, que são as falhas aleatórias. Aquela, o sistema queimou lá um transistor lá e o sistema parou de funcionar, né? E assim, essa afirmação aqui é uma afirmação muito importante. Não é viável quantificar falhas sistemáticas. Exatamente por isso que nós falamos aqui, né? Se elas são sistemáticas, elas foram cometidos erros ao longo do processo de produção daquele sistema, tá? Ou de colocação em marcha, algum deles, né? Então, semelhante a muitas outras normas, os níveis SIL que são definidos são 0, 1, 2, 3 e 4. 0, na verdade, não tem nem preocupação, porque significa que o sistema não tem relação de segurança nele, né? Ele pode falhar à vontade, que não vai ter nenhuma consequência adversa de segurança, né? Pode falhar o sistema, mas não produzir uma condição adversa de segurança, né? A tabela SIL é aplicável a funções relacionadas à segurança ou subsistemas que implementam uma ou mais dessas funções. Tendo seguido as medidas e métodos requeridos para a SIL, X, não há requisitos a considerar as falhas sistemáticas na demonstração de que o THR é alcançado. Bom, assim, isso é o grande lance dessa norma. Por quê? Porque ela definiu os níveis SIL1 a SIL4. O número mais alto é o mais exigente de todos. Então, quando você classificou, meu sistema é SIL4. Então, quando você vai produzir lá, executar aquelas fases que possibilitem erros sistemáticos, você vai cobrir elas com redundância e com administração e com gerenciamento de qualidade muito grande, de modo que você possa falar assim, meu sistema não tem falha sistemática. Ou, se tiver, vai ser um evento muito raro, né? Mas não assim, o fundo é que, para dentro desse nível de segurança que nós estamos querendo, minhas falhas sistemáticas atendem ao critério SIL4. E isso aí também inclui a parte de software, né? Que o software, ou ele foi produzido errado, produziu alguma inconsistência ali, ou
Se não for contra a segurança, sem problema, o sistema não vai funcionar adequadamente. Em algumas questões, elas vão ser pesquisadas tranquilamente e consertadas. Se o sistema produzir alguma condição insegura, né, essas, essas você tem que minimizar, né, tanto que seja na parte das falhas aleatórias, como seja nas falhas é, sistemáticas. Tá? Bom, aí aqui agora nós temos aqui a tabela SIL, e na tabela SIL, você vê aí que eu tenho 4 níveis definidos na EN 50129, para essa aí, onde o nível mais baixo é o que apresenta menos, o 1, né, o nível 1, apresenta os menores requisitos de segurança. E aqui no nível 4, né? Então, vamos trabalhar aqui no nível 4. Aí nós vamos ver aqui a taxa de perigos tolerável, THR, Tolerable Hazard Rate, né? Taxa de perigo tolerável por hora e por função. E você vê aqui que sempre o THR ele é colocado para função. Mas, pô, o que é esse negócio de função? Olha, função, na verdade, o que ela é? É assim, detecção de trem, seja por speed via, seja por contador de eixo. O intertravamento, né, você não deixar um sinal abrir com a agulha fora de posição ou não travada, convenientemente, né, conforme deve fazer a máquina de chave, né, e o sistema produzir. Não deixar eu movimentar as máquinas de chave com o trem em cima daquela região ali onde está a máquina de chave, né, que eu conheço como detetora, mas talvez nem todo mundo no homem tem esse conceito, né? Então, detetoras são o circuito de via que contém o AMV ali com todas as suas máquinas de chave, tá? Então, se vocês forem ver aí, olha só, cara, 10 a menos 9, 10 a 9 é 1 bilhão, né? Então, 10 a menos 9 é 1 sobre 1 bilhão, né? Então, é a quantidade de falhas que pode haver aí em 1 bilhão de horas, tá aí nesse 10 a menos 9, né? E o limite inferior, e o limite maior de falhas é o 10 a menos 8, né? 10 a menos 8 é maior do que 10 a menos 9, né? Isso não é negativo, né? É só um expoente no denominador, né? Que vai como negativo, né? Então, você vê aí 1 bilhão de horas. Um jeito rápido da gente processar isso, entender um pouquinho melhor esses números, que são muito grandes, né? É considerar que um ano tem 10 mil horas aproximadamente. São 8.700, 8.900, um negócio desse assim, entendeu? Mas a gente considera 10 a 4. Então, quando você vai considerar 10 a menos a 4 aí, você pega esse 10 a menos 9, né? Vira 10 a menos 5. 10 a menos 5 o quê? Anos, né? Anos. Ou seja, 10 a menos 5, 10 a menos 5 anos são 100 mil anos, tá? E 10 a menos 8 são 10 mil anos. Então, a probabilidade de uma falha insegura nesse sistema que seja SIL4, ela está compreendida nesse intervalo. Seria de uma falha insegura, de uma taxa de falha insegura, não de uma falha insegura, né? De uma taxa de falha insegura entre 100 mil anos e 10 mil anos. Ou seja, é um valor extremamente alto, né? E isso é um ponto importante que a gente sempre tem em mente, né? Essas falhas são muito altas e são feitas por função, tá? A função de detecção de trem, a função de intertravamento, a função bloqueio e outras subfunções que tem dentro desses mesmos subsistemas, né? Bom, então, isso é a parte do SEAL, ela é isso, né? E vocês têm, assim, hoje, talvez uma visão, espero que eu tenha conseguido passar para vocês uma visão mais detalhada sobre o assunto, mais facilmente compreensível, né? E eu tenho aqui algumas perguntas para deixar para a gente se questionar aqui, né? Como posso testar a segurança de uma PN e verificar se o nível de integridade está correto? O único jeito que você tem para fazer isso é pegar o certificado que aquele sistema é SIL4 e você examinar toda a documentação que produziu ele, né? Porque não dá, né? Como é que você vai falar que o sistema vai ter uma taxa de falha compreendida entre 10 mil e 100 mil anos, né? Entre 10 mil e 100 mil anos, testando isso. Só se você ficar ali esperando 100 mil anos, o sistema vai ver se apresenta alguma taxa de falha nessa, né? E assim, e não esquecer nunca que taxa de falha, que isso aí é taxa, tá? Não quer dizer que o número de falhas no sistema é esse, né? A taxa de falha. Assim como quando você fala que o MTBF de um equipamento, né? Que o tempo médio entre falhas de um equipamento é de 10 mil horas,
não significa que em 10 mil horas eu só vou ter uma falha. Uma falha no meu sistema, né? É uma taxa de falha, né? Que nem taxa de juros, né? Eu tenho juros de 10%. Ah, quanto que é isso? Depende da quantidade de grana que nós estamos falando, né? Então, se eu tenho 1 milhão, 10% são 100 mil, né? Se eu tenho 1.000, 10% são 100. Então, sempre lembrar que aquilo ali é taxa de falhas, não é a quantidade de falhas do sistema, tá? Falhas inseguras, né? E por que utilizar o conceito de falha segura de um sistema de função crítica? Isso aqui, pessoal, é para a gente conseguir dormir tranquilamente todo dia, né? Não ficar na ansiedade, porra, botei um sistema ali que não atende aos princípios de segurança, pode ser que ele dê uma falha a cada minuto, pode ser que ele não dê nem a falha, né? Mas, ou pelo menos enquanto a gente estiver vivo, né? Mas o recomendável é você botar a cabeça no travesseiro e dormir e com a certeza de que você ofereceu o melhor de segurança é, possível, né? Como tá tendo aquele princípio ALARP lá, né? As low as reasonably practicable. Então, pessoal, agradeço muito a vocês, né? Chegamos ao fim da nossa apresentação. Aí está os meus contatos da VEL, né? Eu esqueci de colocar aí que tem, ao invés de, no meu nome, se você colocar comercial@velengenharia.com.br, você também vai chegar ao nosso departamento comercial lá, que vai poder encaminhar alguma dúvida, alguma solicitação, algum pedido de avaliação que vocês queiram que nós façamos. Então tá, muito obrigado e bom congresso para vocês, tá? Um grande abraço, então.